Olá, pessoal! Começamos com mais uma conversa Abrecom. Hoje nós estamos entrevistando o Everton Bartoli, que é o presidente da Abrecom. Tudo bem, Everton? Tudo bem, Nívia, e você? Tô bem também. Everton, conta um pouco pra gente quem é você, como você começou. Bom, Nívia, eu sou mineiro, sou de Belo Horizonte. Hoje eu tenho 36 anos. Na verdade, a minha história começou no meu TCC em 2008, né? Naquela época, meu pai tinha uma empresa de demolição e eu tinha o sonho de retribuir o que ele sempre fez por mim até então. E no meu TCC eu fiz um estudo da viabilidade técnica e econômica de uma demolidora. Meu pai já tinha 50 anos de mercado, tinha uma bagagem muito vasta, e eu senti que era o momento de ajudá-lo, né? E nesse TCC eu tinha lá meia página, um TCC de mais de 100 páginas, que eu descobri que existia a reciclagem de resíduos da construção civil. Foi uma pequena sementinha que foi plantada. Aos 22 anos eu me formei em administração, e eu me mudei para São Paulo para começar de fato a trabalhar com meu pai e colocar o que eu aprendi ao longo de 4 anos de faculdade. Minha experiência até então era mais com consultoria, mais com gestão, e eu vi num momento muito turbulento da economia, não só brasileira, como mundial, né? Em 2008 para 2009 a gente viu a crise do subprime nos Estados Unidos, e os bancos começaram a quebrar, a Lehman Brothers, a bolsa começou a entrar em colapso. Isso refletiu na economia real do dia a dia. Então meu pai tinha poucos contratos grandes, Votorantim, Uzi Minas. Na época ele começou a perder esses contratos, começou a demitir muita gente. E a gente que é jovem ainda é muito bom na parte teórica, né? Não, pai, vamos implantar processos, vamos organizar a empresa. Falou, filho, eu preciso de obra, de contratos. E até então eu comecei a dedicar muito à questão do marketing. Então eu comecei a reposicionar um pouco a empresa do meu pai, essa questão de branding, marketing, e mostrar que ele não é só uma demolidora, a gente só não abre espaço. A gente abre espaço para novos empreendimentos, mas a gente pensa na segurança do trabalho, na qualidade, e aí eu coloquei um pouquinho do viés ambiental. Aí comecei a estudar, fiz curso de gestão de resíduos, na época foi com o Elcio Carelli, da Obra Limpa. Na época estava nascendo aqueles selos LEED, Aqua, os selos verdes, que vieram de fora para cá, um dos Estados Unidos, outro da França. E eu falei, pô, que legal esse mercado de resíduos. E aí eu descobri, na época, que existia a questão da britagem, que era possível processar o resíduo na obra. E aí comecei, dentro do próprio negócio do meu pai, a ser intraempreendedor. Então eu comecei a reposicionar a marca dele, tanto em Google, internet, anúncio, venda para o cliente. E eu comecei a visitar algumas feiras, inclusive fora do Brasil. E naquele momento eu percebi que esse mercado de reciclagem lá fora já era muito consolidado e que no Brasil ele era muito incipiente. Então a gente começou a importar britadores e começamos a vender a ideia para os clientes que era possível transformar o resíduo em agregado reciclado na obra. E até então a empresa do meu pai começou a sair daquele fundo do poço, aquele momento de crise, começou a ter uma carteira nova de clientes, a ser visto para o mercado como uma empresa diferenciada, porque querendo ou não, demolição ainda é muito uma commodity, é preço por preço. A gente começou a vender diferenciais. E aí, nesse intervalo todo, nasceu a Abrecom. Na verdade, a Abrecom, a história dela se confunde muito com a minha e do Levi. Porque a Abrecom, na realidade, ela nasceu de um sonho do Levi, e nesse sonho do Levi ele prospectou várias recicladoras, e eu fui um deles, que ele conversou. E aí, nessa bate-papo, ele achou a empresa do meu pai pelo Google Ads na época, isso já tem trocentos anos, a Abrecom nasceu, na realidade, em fevereiro de 2011 de forma oficial, mas em outubro de 2010 foi a primeira reunião. Então eu conheci o Levi mais ou menos em junho, julho de 2010. Aquele bate-papo, eu convidei ele para ir ao escritório do meu pai na época, a gente conversou sobre a ideia de ter uma associação, esse mercado ainda estava nascendo, e em 2010, coincidentemente, a Política Nacional de Resíduos Sólidos também estava nascendo. Então, justamente de encontro com a Política Nacional, conhecendo o Levi, a gente teve a ideia de criar a Abrecom. É bacana você falar em relação à divulgação, porque hoje em dia a gente vê que as usinas padecem muito em relação a isso, porque não divulgam direito, não colocam o nome correto do agregado reciclado. O que você acha disso? Na verdade, eu acho que o marketing é a alma de qualquer negócio. Como eu trabalhei com consultoria, eu lembro que eu tinha um mentor meu naquela época que falava, a empresa pode estar morrendo, mas você tem que estar um folderzinho lá, olha, eu existo. Sim. Então, assim, eu percebo que às vezes a usina é muito do ser humano, né? A gente quer focar às vezes no problema e não na solução. Verdade. O agregado é ruim, eu tenho dificuldade de vender. Mas o que você tem feito para mudar essa imagem do agregado? O que você tem feito para ser mais visto pelos seus potenciais clientes? Então, assim, a Abrecom nasceu um pouco disso. Pô, em 2009, meu pai tinha poucos clientes na carteira. Naquela época o Google Ads não era tão popular quanto é hoje. E naquela época eu já visualizei essa possibilidade, refiz o site dele, que era em Flash, coloquei
usando ferramentas que otimizam também o SEO, que a gente chama, que é a busca orgânica, e ele conseguiu passar de uma consulta por dia até 10 consultas por dia. Então, eu acho que o que falta hoje não só para os associados, mas para o mercado de reciclagem, que quer quebrar paradigmas, que quer vencer preconceitos, que quer criar uma nova cultura, que as empresas que fazem parte do dia a dia têm que ter um posicionamento melhor na internet, em rede social, enfim, acho que o telefônico também, o próprio né? podcast, o próprio WhatsApp, são ferramentas que a gente pode usar justamente para dar mais vazão às informações, para que o mercado conheça a gente com mais profundidade, né? Sim. Como você falou, desde o início da Abrecon, você sempre trabalhou com demolição, né? Esse setor, ele é muito amador? Eu diria que ele é menos amador do que a reciclagem de resíduos como um todo. Porque o que eu percebi ao longo do tempo da Abrecon? Que existem vários modelos de negócio. O que é um modelo de negócio? Por exemplo, eu sou uma empresa de transporte de resíduos, que a gente conhece como caçambeiro. Mas o caçambeiro quer verticalizar a operação dele, ele enxerga que ele pode ter mais uma ponta no processo, que é a reciclagem. Então ele coleta, transporta e recebe, processa. Eu sou uma demolidora, eu gero resíduo. Eu posso perceber que no meu processo eu posso ter uma britagem móvel, que eu agrego dentro do meu processo, então eu faço demolição, reciclo e aplico na obra. Eu tenho uma usina numa cidade na capital. Posso me dar o luxo de ser uma recicladora que só recebe classe A, que é o quê? O entulho cinza, que a gente chama, que é o material com mais qualidade. Eu estou me posicionado no interior. O interior é muito comum ter mais alvenaria, material mais misturado. Eu não posso me dar o luxo de ter um negócio que filtra a entrada somente para resíduos com qualidade superior. Então, assim, esses modelos de público, privado, demolidor, transportador, aterro, a gente tem N modelos. E todos esses modelos têm as suas particularidades. E que a Abrecon, ao longo dos anos, foi desenvolvendo cursos de capacitação, networking. E a minha história é até curiosa, Nívia. Sabia que eu criei a Abrecon antes de criar a Reciclo? Porque a gente começou falando um pouco do meu pai, né? Na verdade, eu atuo ainda hoje com demolição, mas a Abrecon nasceu em 2010. Eu mudei para São Paulo em 2009. Então, assim, de 2009 a 2010, eu desenvolvi um reposicionamento para a marca do meu pai, um posicionamento mais ambiental. Em 2010, ajudei a fundar a Abrecon. Em 2012, no final de 2012, eu criei a Reciclo, que é meu negócio que já tem 10 anos. Então, a Reciclo, ela veio de 2 anos de experiência como associado, como diretor da Abrecon, vendo os diferentes modelos de negócio, entendendo as dores, as reclamações, o que dava certo e o que dava errado. E naquela época eu era muito jovem. A Abrecon, quando eu fundei ela, eu tinha 24 anos somente. Caramba. E eu criei a minha empresa com 26 anos. Hoje eu tenho 36. Então, ou seja, dos 24 aos 26 anos, eu estava simplesmente vivendo uma curva de aprendizagem, mas da experiência alheia. Eu quero ter o meu negócio. Então, assim, Você sempre quis empreender? Na verdade, eu empreendo desde os 13 anos, né? Comecei a empreender com 13 anos no colégio. Na época, eu estava na 7ª série, e aí meu pai ia me dar um presente de aniversário. E eu visualizei que se eu vendesse uns CDs no recreio do colégio, eu conseguiria ganhar dinheiro. E aí ele falou, filho, você quer o que de presente? Um PlayStation? Que era muito comum naquela época. Eu falei, não, pai, eu quero ganhar dinheiro, eu quero uma gravadora de CD. Legal. E naquela época foi até engraçado, porque o que eu vi depois na teoria, no curso de administração, eu vivi na prática dos 13 aos 18. Então, dos 13 aos 18 eu tive meu primeiro negócio. Eu pegava, eu tinha um site, eu tinha uma marca, eu conseguia pegar os CDs dos jogos de computador, naquela época tinha The Sims, FIFA, vários joguinhos, e era muito caro. Então, assim, a tecnologia era cara, o que é comum em todo o mercado. Quando a tecnologia é nova, ela é cara. A internet, por exemplo, não tinha banda larga ainda, estava na fase de internet de escada. Então, assim, a tecnologia era cara, ninguém tinha gravador de CD, ninguém tinha internet rápida, e às vezes o CD original naquela época era muito caro. Sim. Então, assim, tinha uma barreira de entrada. E eu vi que meus colegas queriam comprar, mas o mercado não trazia segurança. E eu era olho no olho. Então, assim, eu consegui criar uma marca, no intervalo do recreio eu tinha um catálogo, abordava meus colegas, e dos 13 aos 18 foi o que eu fiz. Só que, assim, acho que empreender não é para todo mundo. Eu acho que eu me inspirei muito no meu pai, porque ele empreende também desde pequeno. E aí, acho que quando eu vim trabalhar com ele, acho que foi uma fase importante para eu ajudar ele e vice-versa. Mas eu senti que eu tinha que ir com as próprias pernas, porque são gerações diferentes, visões diferentes. Então, sim, tanto a empresa do meu pai quanto a Abrecon foram importantes para eu ter esse amadurecimento para criar Reciclo. E eu te falo, eu errei ainda muito. Não foi garantia de... E pode errar, né? Isso aí a gente não tá... A gente é humano, tá sujeito a errar. Sim. Mas eu acho que a Abrecon me cortou caminhos. É o que eu sempre falo, às vezes, para potenciais associados. Olha, o networking que você tem na Abrecon, a rede de contatos que você desenvolve, você consegue, às vezes, enxergar no outro erros e acertos que você pode não ter no seu negócio. Sim.
Então, às vezes, o pessoal compra um equipamento, às vezes, subdimensionado ou superdimensionado. A pessoa não sabe qual é o modelo de negócio dela, ela quer atuar no interior. Falou, só quero receber material bom. Não é assim que funciona. Então, assim, a Abrecon, ela permite essas interfaces, e eu costumo dizer a famosa curva de aprendizagem. A gente consegue encurtar, achatar essa curva, e errar mais rápido, e aprender com erro mais rápido. Errar faz parte do processo. Mas a gente erra mais rápido para minimizar algum eventual prejuízo. Sim. Vamos falar um pouco do pequeno gerador, Everton. Como que você vê essas pessoas que hoje fazem demolições de casas pequenas sem nenhuma preocupação, tanto quanto descarte, quanto para quem trabalha na obra, né, fazendo a demolição? Nívia, na verdade, acho que a base de tudo chama educação ambiental. O Brasil ainda é muito incipiente em educação ambiental, por quê? Quando a gente fala em resíduo de construção civil, a gente gera resíduo desde que o mundo é mundo. Antes de Jesus Cristo, a gente já construía e já gerava resíduo. No Brasil, a gente foi pensar nisso em 2002. Tem 20 anos só que a gente pensou, que é a resolução CONAMA 307. Então, ou seja, se o mundo existe pós Jesus Cristo há mais de 2.000 anos, a gente só tem 20 anos que a gente pensou nesse mercado, a gente está falando de 1%. Menos até, né? É 1%, né? 20 é 1%. Por que 20%, se você Não, falou 20 anos, 2.000 anos, é como se fosse 1% do tempo que a gente está na Mas Terra. eu acho que nem é 2.000 anos, né? Acho que é mais, né? Não, tudo bem, eu tô arredondando. Mas enfim, a mensagem que eu quero passar é o seguinte: não adianta a gente querer que a mudança aconteça do dia pra noite. Sim. 20 anos perto de 2.000 anos é muito pouco. Sim. Então, o que eu tô querendo dizer é, a sociedade tem evoluído, sim. Então a gente tem que ver sempre o copo meio cheio, não o copo meio vazio. O que é o copo meio cheio? Pô, há 20 anos a gente não tinha uma legislação. Ela surgiu em 2002. Em 2010 surgiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Agora a gente teve o Planares, que é o Plano Nacional. Ou seja, a sociedade foi evoluindo. Então, assim, por exemplo, legislação. A legislação, para mim, é a base, é o alicerce. Nem todos os municípios brasileiros ainda têm uma legislação, mesmo com a Política Nacional de 2010, que estipulava metas para estados e municípios, a gente teve isso consolidado passados 12 anos. Então, a gente tem que pensar que o pequeno gerador hoje, ele não sabe muitas vezes que existe um ecoponto na cidade dele. Ou muitas vezes o pequeno gerador na cidade dele não tem uma legislação. E às vezes aquele ecoponto, quem usufrui dele é um pedreiro que fez uma obra, que cobra ali, bota na saveiro, que joga. Então, assim, existe uma série de processos que precisam ser amadurecidos. Mas com certeza a gente tem que conscientizar principalmente o pequeno gerador. Porque existe um mito também, né, Nível, que quem gera mais resíduos são as grandes obras, as grandes construtoras, e não são. São as reformas, são as autoconstruções. Então, a Abrecon faz muito bem esse papel, né? A gente criou o mapa Abrecon em 2015, a gente fez ações coletivas com o metrô de São Paulo divulgando a caçamba. Então, assim, a gente criou a campanha Você é Responsável por tudo que você gera. Essa campanha a gente fez parceria com CREAS, CAUS, em todo o país. Então, é esse tipo de conscientização de educação ambiental que acho que a Abrecon é fundamental, e a gente tem contato com várias entidades aí e a mídia para ajudar a divulgar de uma forma mais maciça. Hoje a demolição no Brasil, ela não tem regra. Qual é o negócio da Reciclo nesse mercado? Na verdade, a Reciclo é uma empresa de gestão de resíduos. Eu costumo dizer que eu não sou uma demolidora. Às vezes os meus clientes falam, você é uma demolidora, o cara vai montar um mapa de cotação. Eu falo, olha, eu não sou demolidora. Porque eu entendo que a demolição é um processo de gestão de resíduos. Ela é só um meio, ela não é o fim. Então, com a demolição, eu consigo segregar os resíduos, eu consigo valorizar a sucata, valorizar os resíduos, desviar o resíduo do aterro, processar o resíduo na obra, reaproveitar o material para o cliente. Então, existe toda uma sistemática que eu vendo para os nossos clientes que se diferencia de uma demolição convencional. Porque demolição por demolição acaba sendo uma commodity. O cara fala, o seu preço está mais barato, está mais caro. Não é isso que eu quero vender para o meu cliente. Eu quero agregar valor. Tanto é que a Reciclo, não sei se você observou, mas a Reciclo a gente escreve R3 Ciclo. O 3 é um E ao contrário, foi uma ideia da minha cabeça. São os 3 R's que a gente aprende no colégio: reduzir, reutilizar e reciclar. Então, eu criei um método de trabalho que chama método 3 R's. Então, todo o processo, todo o orçamento, eu mostro para o cliente quais são as possibilidades que ele tem de reduzir a geração de resíduos, de reutilizar algum tipo de material e de potencializar ou maximizar a reciclagem. Então, a gente vende esse diferencial. Então, a gente tem um leque de soluções que vai desde uma demolição convencional, eventualmente. A gente também trabalha com áreas contaminadas, a gente trabalha com britagem móvel, remoção de amianto. A gente tem um leque diferenciado em relação a esse mercado tradicional, digamos assim, de demolição. Aproveitando que você falou do amianto, você é pioneiro em discutir isso na Abrecon, né? Você acha que esse nicho pode ser valorizado nos próximos anos? Como que a pessoa hoje pode descartar corretamente o amianto? O que ela deve fazer? Então, o amianto é um grande problema para a sociedade hoje, porque
que aconteceu com o amianto? Pós Segunda Guerra Mundial, o amianto foi usado em larga escala pelo mundo por ser um material fácil de extrair e com custo baixo. E com várias qualidades, várias boas propriedades. Então o amianto ele é usado em uma família de mais de 600 tipos de produtos. Ele é usado até então em pastilhas de freio de carro, pastilha de freio de avião, em tintas, isolantes, tubulações, caixa d'água, telha. A gente conhece muito amianto por telha e caixa d'água. Mas isso é 90% realmente do mercado em termos de escala. Mas ele tem vários produtos. E a sociedade, ao perceber que o amianto era nocivo para o ser humano, começou a criar produtos substitutos ao amianto e começou o movimento mundial de banimento ao amianto. E o Brasil só conseguiu aderir a esse movimento mundial em 2017. Então, por exemplo, hoje a China não baniu o amianto. A China ainda é um grande produtor e consumidor mundial de amianto. O Brasil até então era o quarto maior produtor e consumidor. O Brasil ainda continua sendo um grande produtor. Hoje não é mais um grande consumidor, porque a legislação, o STF baniu o uso do amianto desde 2017. Só que uma coisa é o STF banir o uso do amianto, outra coisa é a sociedade civil e o mercado, a infraestrutura, a legislação, acompanharem essa decisão. Então, por exemplo, o pequeno gerador que gera uma telha de amianto na casa dele, ele quer descartar corretamente, não existe ecoponto, por exemplo, hoje que receba telha de amianto. Recebi até uma ligação esse dia na Brecon sobre isso. Uma pessoa queria descartar uma caixa d'água e ela falou, então, querendo ou não, a gente não tem suporte da prefeitura, então eu vou descartar em qualquer lugar, porque todo mundo faz. Onde que eu vou descartar? O que eu vou fazer? Então, você tocou num ponto importante, descarte clandestino. Então, assim, o prejuízo que a sociedade tem brasileira hoje com o descarte clandestino, ele chega a ser bilionário. Não estou falando de milionário, chega a ser na casa de bilhão. Por que bilhão? Só a prefeitura de São Paulo, que é a principal capital econômica do nosso país, na gestão do Bruno Covas há 6, 7 anos atrás, na época, no início da gestão do governo dele com o Dória, ele falou na Rede Globo que o custo da prefeitura para limpar 4 mil pontos viciados, mapeados pela prefeitura de descarte irregular, era na ordem de 8 milhões por mês, quase 100 milhões por ano. Estou falando de São Paulo só, uma cidade. A gente tem 5.500 cidades. Isso é só a pontinha do iceberg. Sim. Então, assim, grande parte das prefeituras hoje não tem gestores públicos preparados o suficiente. E, querendo ou não, todo político, todo prefeito, governante, tem como uma escala de prioridade saúde, segurança e educação. E o que é o entulho? Eu tenho uma empresa de coleta pública, ela vai coletar, vai limpar, minha cidade está limpa, não tem problema. Só que é muito mais caro você coletar de forma corretiva, que é justamente o que você falou. Não tenho ecoponto, eu não tenho educação ambiental, eu não sei o que fazer, eu jogo na rua. Sim. A prefeitura vai contratar uma empresa que vai coletar, vai transportar e destinar. Não é muito mais barato você investir em educação ambiental, criar ecopontos, fomentar o descarte correto, criar sistemas integrados que você consegue acompanhar, monitorar empresas, pequenos geradores, grandes geradores, para que essa cadeia funcione de forma mais efetiva? Com certeza. Então, assim, tecnologia tem. As cidades têm evoluído bastante. Eu acho que a gente criou o Sigor no estado de São Paulo, que é um sistema que tem as suas falhas ainda, não é um sistema 100%, mas já é uma evolução em relação ao sistema de papel, por exemplo. E a gente percebe outros sistemas privados também, em algumas prefeituras também, que geram indicadores, geram informações em tempo real, que ajudam o gestor público a tomar decisões mais assertivas. Mas realmente, infelizmente ainda, o entulho é deixado em segundo plano. Eu costumo dizer que a gente é o patinho feio do resíduo. Porque a gente representa 50% de tudo que é gerado. Só que é o setor que teve a associação que nasceu por último. A Brecon nasceu em 2011. A gente tem 11 para 12 anos só. A Brecon é muito jovem. Se a gente pegar a BLP, a Brelp, a BCP, essas entidades todas, o próprio Inesfa, são entidades de 40, 50 anos. A Brecon é um bebê também dentro do setor de resíduos. E a gente representa 50% do problema. A gente fala muito do plástico, né? O plástico é o grande vilão. O plástico com certeza é um grande vilão, mas em termos de escala, hoje, o entulho é tão problemático quanto o plástico. Só que ele fica em segundo plano. Então, assim, tem um trabalho muito grande para fazer. A Brecon tem feito um trabalho brilhante nos últimos anos e que vem os próximos 10 anos. Eu acho que a Brecon criou um bom alicerce e eu acho que daqui para frente a gente tende a crescer muito. Além do amianto, há outros contaminantes negligentes na demolição dos resíduos? Eu costumo dizer que o amianto é o principal deles. Mas, naturalmente, quando você trabalha dentro de uma indústria desativada, é muito comum, às vezes, você ver algum tipo de concreto com alguma contaminação com óleo, esse tipo de coisa. Então, assim, sempre quando você envolve áreas contaminadas, isso envolve CETESB, isso tem que ser envolvido uma consultoria ambiental. Inclusive, esse é um nicho que a Reciclo atua com grande maestria, com bom posicionamento. Porque a maioria das consultorias ambientais
são carentes de empresas que entendem a língua delas, né? E eu consigo entender, dialogar, eu tenho uma equipe multidisciplinar, que eu consigo mostrar para os nossos clientes que a gente não é uma demolidora. Ah, tem uma indústria, a demolição é parte do processo, mas a gente vai gerenciar os resíduos. Tem amianto, vamos embalar, condicionar, a gente vai tirar o cadre na junta CETESB, vamos descartar num local credenciado. Se tem um solo contaminado, vamos caracterizar o solo, entender se ele vai ir para qual processamento, se ele vai para incineração, qual o tipo de solução que se ele vai para um aterro, avaliar quais são as tecnologias disponíveis no mercado, entregar para o cliente segurança, confiabilidade, que é isso que as empresas hoje, que têm áreas contaminadas, buscam. Deixa eu tirar uma dúvida, Everton. Hoje o amianto que você descarta de uma demolição, ele é destinado e aterrado? Para onde que vai? Eu posso dizer que sim. Hoje, alguns anos atrás, eu descobri na Inglaterra uma tecnologia que é muito cara, não é popular no mundo, que era de conseguir... O amianto, ele é o melhor isolante térmico do mundo. Pra você ter ideia, as portas corta-fogo, a tinta da porta, ela é pintada com fibras de amianto. Para quando o prédio pegar fogo, ela conseguir resistir a altas temperaturas. Caramba. Então, o amianto você consegue fundir acima de 2.000 graus. Então, não é simples reciclar o amianto. E o problema do amianto é a fibra, né? Se você inalar a fibra, você pode ter algum problema no pulmão, né? O pulmão vai perdendo a sua elasticidade, você pode ter um câncer de pulmão, enfim. É a principal doença do amianto relacionada ao pulmão. Então, quando você fala da fibra, o que a gente faz hoje no processo de remoção de amianto? A remoção de amianto, o problema do amianto, Nívia, ele não está só no descarte. Ele está primeiro no manuseio. E muitas pessoas, muitas empresas negligenciam isso. Ah, eu tenho uma telha de amianto, eu tenho um isolante de amianto. O que eu faço? Lá na Europa, nos Estados Unidos, aí é um know-how que eu adquiri ao longo dos anos. Existem máquinas de pressão negativa, você tem que usar Tyvek, bombas de monitoramento de ar, análise em laboratório, porque você tem que pensar no respaldo ocupacional de quem está envolvido e no respaldo ambiental. Então, assim, esse é o primeiro ponto do processo, montar de forma controlada. E a última ponta que você falou é o descarte. Realmente hoje a solução mercadológica viável é o aterro. Mas não é um aterro convencional, né? Quando a gente fala da NBR, a gente tem 3 normas, a 15.112, 13 e 14. Então a 15.114 é o aterro de inertes. Então eu não posso pegar, por exemplo, o amianto e mandar para um aterro de inertes, porque o amianto ele não é inerte. Então o amianto ele tem que ir para um aterro classe 1. Classe 1 é pela NBR 10.004. A NBR 10.004 é classifica resíduo em perigoso ou não perigoso, não inerte e inerte. Então o amianto ele é um resíduo perigoso. Então eu tenho que aterrar ele num aterro classe 1. E aí como começa o problema? O amianto está banido no Brasil inteiro. Aí eu te pergunto, a gente tem locais hoje habilitados em todo o país para receber atendimento? Não. Vou fazer uma obra em Manaus. Eu tenho amianto em Manaus, muito amianto. Grande parte das periferias do Brasil inteiro são de telhado de amianto. Então assim, é muito comum usar amianto. É um material bom, barato, etc. Só que se eu gerar um resíduo em Manaus, eu vou ter que trazer para São Paulo. Faz sentido? 4.000 km de distância, 3, 4.000 km. Então a gente não tem uma infraestrutura adequada ainda para tratar o amianto. O amianto hoje na legislação brasileira é considerado de classe D, CONAMA 307, ou classe 1, NBR 10.004. A grande questão hoje é que lá fora, nos Estados Unidos, o amianto ele se separa em 2 categorias, friável e não friável. Ou seja, dependendo do quanto de fibra ele gera, ele pode ser até considerado um material comum para aterro, desde que você embale ele e acondicione numa cava separada. Mas no Brasil a gente não tem essa maturidade de legislação ainda. Então assim, temos uma longa estrada pela frente ainda, só da gente banir o amianto já é um grande ponto importante, mas a gente não pensou ainda no pequeno gerador, nos grandes geradores, nos aterros, como a gente vai criar todo um ecossistema para fazer a lei ser cumprida. Eu costumo dizer que lei no Brasil às vezes é sugestão, né? Olha, não pode fazer isso, mas o país, a cidade onde acontece aquele fato, tem infraestrutura para te ajudar a cumprir aquilo? Nem sempre tem. Ou até fiscalização também, né? Exato. Você tem obra em todo o Brasil. Você acha que... Calma aí. Você tem obra em todo o Brasil. Você tem uma visão aguçada das usinas de reciclagem de entulho? Visão eu tenho, né, Nívia? Eu ajudei a fundar... Não, Nívia. Vai, repete de novo. Não. Não, porque você fala a pergunta, eu respondo. Só não falo do Levi. Você tem obra em todo o Brasil. Você tem uma visão aguçada das usinas de reciclagem de entulho? Então, Nívia, na realidade, naturalmente, por ser um dos fundadores e presidente da Brecon, eu estou sempre à frente dos relatórios setoriais que a gente faz, das pesquisas, e não só do que a Brecon traz de dados, informações estratégicas importantes, mas também da minha vivência prática, né? No ano passado eu fiz obra em 7 estados do Brasil. E o que eu percebo, não só nos relatórios, mas nas vivências, é que o Brasil ele já está muito mais maduro e desenvolvido na região sul e sudeste.
Então, quando a gente pega Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio, Minas Gerais e até mesmo Espírito Santo, a gente vê o mercado mais consolidado. Agora, quando a gente pega o Centro-Oeste, Norte, a gente ainda vê muitas lacunas. O Nordeste a gente vê um crescimento muito importante nos últimos anos, mas ainda há muito a se desenvolver. E sim, acho que o Norte e o Centro-Oeste ainda são regiões menos desenvolvidas, né? Você pega Manaus, por exemplo, Acre, Mato Grosso. Mato Grosso você tem algumas iniciativas pontuais, mas assim, o próprio Pará também. Então, a gente pode dizer que a gente tem iniciativas hoje praticamente em todas as partes do país, mas são diferentes modelos de negócios e com certeza as regiões mais desenvolvidas são aquelas também que têm o maior PIB, né? Tem maior movimento. Então, assim, por que o São Paulo é mais desenvolvido? Pô, a gente tem mais obra, tem mais capital circulando, então naturalmente aqui é mais desenvolvido. Mas a gente percebe já movimentos fortes em outras regiões. Na sua opinião hoje, Everton, quais são os maiores obstáculos para montar uma usina de reciclagem de RCD? Então, são N obstáculos. É difícil falar, eu vou tentar elencar os principais, talvez. Sim. Acho que o primeiro de tudo é definir qual é o modelo de negócio de acordo com a região que você quer atuar. Por que eu bato muito na tecla modelo de negócio? Porque é simples. Quando a gente pega as recicladoras, às vezes o cara está numa cidade muito pequena e ele tem a ilusão que a reciclagem de entulho é uma mina de dinheiro, porque ele cobra para receber o entulho e cobra para vender o produto. Em que mercado você cobra pela sua matéria-prima? Pô, é uma mina de ouro. Você vai na padaria pro cara fazer o pãozinho, tem que comprar o trigo, não tem que ter o padeiro. Uhum. Pô, a reciclagem de entulho vai chegar em entulho e eu tô cobrando para receber. Só que isso é uma grande ilusão, porque quanto menor a cidade, a geração de resíduo é proporcional ao número de habitantes. E essa informação é crucial. E a qualidade do resíduo também é proporcional ao número de habitantes. Por quê? Se eu estou numa cidade como São Paulo, Guarulhos, uma região metropolitana, eu vou ter muito mais adensamento populacional e muito mais resíduo de qualidade, porque eu tenho mais obras de infraestrutura, etc e tal. Então eu posso me dar o luxo de ter um modelo de negócio, por exemplo, que eu me permito só filtrar resíduos de boa qualidade, ou seja, concreto. Não quero alvenaria, eu tenho um limite de tolerância para alvenaria. Por quê? Porque eu não quero ter custo com a triagem. Eu posso até me dar o luxo de cobrar mais barato, às vezes aquele resíduo já pré-triado e com qualidade. Porque eu estou focando meu modelo de negócio na venda do produto com qualidade. Agora, por exemplo, é muito comum às vezes o cara empreender no interior, porque é onde a gente tem a maior concentração de usinas e de cidades, de habitantes e por aí vai. Mas o cara tem uma cidade de 50 mil habitantes, às vezes não fecha a conta. Ele não fez um estudo. Ou então o cara está numa cidade de 200, 300 mil habitantes que tem um potencial interessante, ele compra um britador pequenininho de 20 toneladas por hora, 30 toneladas por hora, que não atenderia a capacidade dele, ou então uma eventual expansão. Então, assim, acho que o ponto central é entender o modelo de negócio, entender a cidade que você está atuando, saber se aquela cidade tem uma legislação, se existe um apoio importante da prefeitura, se você tem um acesso político interessante, porque não adianta também você empreender sozinho. As prefeituras têm que entender que ela precisa de iniciativa privada. A iniciativa privada precisa entender que ela precisa do apoio da prefeitura. As duas coisas não acontecem separadas. Então, você tem que entender que empreender numa cidade que sequer tem uma legislação, que você não tem um bom acesso com a prefeitura, você está fadado ao fracasso. Qual que é o maior concorrente de uma usina hoje, Nívia? Eu acho que ela tem os clandestinos. Então, exatamente. Então, quando a gente fala assim, eu vou empreender, você tem que entender quais são os players daquele mercado, como aquele ecossistema está configurado. Então, se eu tenho uma usina hoje que tem lá 10, 20 empresas de cação naquela região, e eles já têm o hábito, a cultura, de descartar de forma irregular, e eles pagam 0 para descartar irregular. Sim. E a prefeitura faz vista grossa, não multa, não penaliza. E o ser humano, ele muda como, Nívia? É no amor ou na dor? Na dor. Na dor. 99% das vezes é na dor. Sim. Então, assim, se a prefeitura não atua de forma incisiva, de forma a conscientizar os transportadores, por exemplo, que não é o vilão da história. Tem fama de vilão, mas eu não acho que é. A gente tem 3 partes: gerador, transportador e destinatário. A conscientização tem que começar primeiro no gerador. Tem que ter um sistema. Tem que ter integração. O transportador é parte fundamental do processo. Mas a usina só vai ter viabilidade se os geradores e transportadores entenderem e a própria prefeitura incentivar que o resíduo tem que chegar na recicladora. E ele tem que pagar por isso. Mesmo que o valor menor do que ele pagar por um aterro, porque ele vai estar reciclando, mas ele vai ter que pagar alguma coisa, não vai descartar num lugar clandestino. Então, assim, esse é um dos grandes obstáculos, é entender a cidade, a legislação, dimensionar equipamento, entender o modelo de negócio, para que aí sim você tenha rentabilidade. Porque não adianta você botar um modelo de negócio, por exemplo, você quer só material cinza se você está na cidade do interior. Não adianta você falar que você quer empreender na cidade de 50 mil habitantes se ela não vai gerar resíduo suficiente para o equipamento que você comprou. Não adianta você comprar um bitador gigantesco se a cidade é pequena, ou um bitador pequeno se a cidade é grande. Você tem que saber dimensionar todos os recursos. Então é fundamental, se alguém quer entrar nesse mercado, que ele busque apoio. E quem é o ponto de apoio?
A Brecon. A gente já cansou de formar alunos que viraram empresários, que se tornaram associados, que muitas vezes se tornaram diretores. A gente conseguiu já completar vários ciclos na Brecon. E mesmo assim a gente vê, por mais que passe pela Brecon, várias dificuldades ainda. Não quer dizer que a Brecon tem uma fórmula mágica, mas ela com certeza ajuda muito. Sim, sim. Hoje você acha que a prefeitura ou o Estado, eles fiscalizam de forma adequada para tentar inibir os aterros clandestinos ou até mesmo os pontos viciados? Nívia, essa é uma pergunta é uma linha tênue, na realidade, por quê? Eu acho que as prefeituras, não é que elas negligenciam, muitas vezes elas não têm conhecimento do tamanho que isso existe. E também a gente tem que pensar que existem uma série de interesses por trás de uma prefeitura. Quando a gente fala assim, existe um descarte irregular de resíduos, mas por trás existe uma empresa que coleta esse descarte irregular, e a prefeitura já tem um contrato com essa empresa rodando, e eu costumo dizer que a maioria das vezes nas prefeituras acontece uma inércia. Não é má fé. O que é inércia? Inércia é assim, já está andando normalmente. Para eu conseguir quebrar aquela roda que está girando, para ela girar de uma outra maneira ou para um outro lado, é muito mais difícil. Sim. Então o que acontece na maioria dos órgãos públicos, nas prefeituras, nas autarquias ambientais, é que o prefeito assume, o secretário de Meio Ambiente assume, ele tem uma pauta com N prioridades, ele já tem N empresas já contratadas rodando, e para ele não entende que se eu pagar 200, 300 reais tonelada para coletar e descartar, é muito mais caro do que eu gastar talvez metade disso incentivando da outra ponta. Só que isso é um processo, eu não vou conseguir resultado talvez em 1 ou 2 meses. Talvez Jundiaí, que hoje é uma referência que a gente sempre cita nos nossos cursos e eventos, demorou quase uma década para chegar no nível de excelência que está hoje. E não foi um trabalho da prefeitura, foi um trabalho de vários atores. Então assim, com certeza a empresa que está lá hoje, que é associada à nossa, tem um papel fundamental, mas já mudaram várias gestões, vários prefeitos, isso virou uma política pública efetiva, independente do partido A ou B, porque existe resultado. Já economiza milhões todos os anos, usando agregado reciclado nas obras, descartando de forma correta. E mesmo assim ainda existem alguns aterros irregulares. Sim. Mas, tinha mais de 1000 na cidade, hoje tem menos de 30. Então, assim, é esse que eu falo do copo meio cheio. Eu não sou pessimista, eu quero criticar todas as prefeituras falando que tá tudo horrível. Não, se a gente for enxergar 10 anos atrás o que era e o que é hoje, nossa senhora, a gente avançou anos importantíssimos, mas ainda há um longo trabalho pela frente. Everton, você é gerador, transportador e ainda recicla o resíduo na obra, né? Onde você encontra mais dificuldade? Então, Nívia, essa pergunta é relativa. Não existe mais ou menos dificuldade. Eu acho que isso depende de cada demanda. Mas existem dificuldades que são inerentes ao nosso tipo de atividade. Quando você fala que eu sou gerador, na verdade a Reciclo não é geradora. A Reciclo é uma empresa de gestão de resíduos. Quem gera o resíduo normalmente é o cliente. Seja a construtora, a incorporadora, a indústria. Então a gente ajuda eles no processo de gestão do resíduo. E transportador, normalmente, a gente não tem caminhões próprios para fazer. A gente já chegou a ter no passado, mas a gente tem parceiros estratégicos cadastrados nos órgãos ambientais. E óbvio, a gente trabalha em várias regiões do país que vão estar transportando. A reciclagem na obra é uma cultura que a gente criou na última década, que ela não é presente em todas as obras. Muitas obras são pequenas ou curtas, o cliente opta em destinar o resíduo. E eu sempre procuro oferecer para o cliente a destinação externa para recicladoras. Aí a gente tem vários parceiros aqui em São Paulo, Itaquareia, Riuma, que a gente consegue descartar o resíduo para reciclagem. Agora, quais são as maiores dificuldades que a gente tem? Na demolição, especialmente, é prazo. Porque às vezes a demolição é a primeira etapa da obra, o cliente quer fazer num prazo curto para abrir frente para terraplenagem, para construção, e muitas vezes a segregação do resíduo fica comprometida. Então, por exemplo, na época do meu pai, há 10, 20, 30 anos atrás, você demolia, juntava todos os materiais misturados e mandava para o aterro, era o normal. Hoje em dia, não. Eu quero reciclar na obra, eu só posso reciclar o inerte, o concreto, a alvenaria. Então eu entro com a tesoura hoje. Hoje a tecnologia avançou muito. Então a escavadeira com a tesoura, por exemplo, ela consegue esmagar o concreto, separar o aço do concreto. A gente consegue segregar alguma madeira, algum tipo de contaminante, para deixar o material pronto para ser processado. Então, assim, a maior dificuldade que eu enxergo na demolição é prazo e triagem. Porque o prazo, via de regra, é curto e, em virtude disso, a gente não consegue, muitas vezes, triar o resíduo com a efetividade que a gente gostaria. Então, muitas vezes acaba misturando 2 ou 3 resíduos bons, né? Eu sempre falo da caçambinha, né? A coluna 37 fala em resíduo classe A, B, C e D. O que é o resíduo classe C?
o seu é o resíduo não reciclável. Mas por que ele não é reciclável, Nível? Muito simples. Porque ou não tem tecnologia, como não tinha para o gesso, por exemplo, ou porque aqueles resíduos misturados chegaram numa condição que a triagem se torna inviável. Então, às vezes eu estou misturando ali papel, plástico, madeira, são resíduos bons, mas aquela mistureba que a gente faz às vezes, na obra pelo prazo curto, fica inviável. Às vezes a sua triagem ele acaba sendo aterrado. Não estou dizendo que isso é a regra para demolição só, tá? Isso vale também para a construção de prédios, por exemplo, residenciais. Se a construtora é pequena, tem um espaço pequeno no canteiro dela, ela gera o resíduo e muitas vezes ela coloca na caçambinha tudo misturado. E não tem problema, né? Para isso surgiram as ATTs, né? As áreas de transbordo e triagem, que vão conseguir segregar esse resíduo com mais qualidade, numa eventual pick station, uma central de triagem, para depois mandar isso para o destino final. E você acha que é mais interessante enviar o entulho para triar numa usina ou triar mesmo no local? A palavra é depende, porque depende do porte da obra, do prazo de execução que você tem, dos recursos que você tem alocados. Então, às vezes, a obra é dinâmica, às vezes você não tem mão de obra suficiente, ou espaço suficiente, o prazo. Então, aí, conforme a demanda, toda obra nossa, a gente procura desenvolver um PGRCC, que é um plano de gerenciamento de resíduo da construção civil. Nesse plano, a gente mapeia quais são as áreas mais próximas. A gente, inclusive, usa muito na Reciclo o mapa Brecon. Toda cotação nova de novas obras, a gente procura entrar em contato antes com os potenciais destinatários, justamente para potencializar e otimizar a logística e a triagem dos resíduos, seja dentro ou fora da obra. Eu já cheguei a ver nas suas redes sociais que você tem um britador de grande porte. Vale a pena ter um britador de grande porte? O que você acha? Depende da obra? O que justifica o equipamento, no caso? Então, Nívia, eu costumo dizer que o britador, hoje, pela pesquisa Brecon, a britagem móvel ela representa mais ou menos 20% desse mercado. Então, em grande parte desse mercado ainda são usinas fixas, né, espalhadas em todo o país. Qual a grande vantagem da britagem móvel? Ela se aplica muito mais para obras de infraestrutura. Então, assim, eu tenho uma grande rodovia que eu quero fazer uma ampliação, por exemplo, Rodoanel, Tamoios. Muito comum, às vezes, não só um entulho. Você vai desapropriar uma casa, você vai detonar uma rocha. No próprio local de geração, você pode processar aquele resíduo e já usar ali. E você evita o transporte para fora e evita a compra de matéria-prima. E é muito comum também em grandes demolições. Às vezes você tem uma grande indústria, uma grande fábrica desativada, você vai ter um volume muito grande de resíduo e aquela obra, aquela fábrica, precisa de material reciclado para melhorar os acessos, para fazer alguma pavimentação. Então você consegue usar o britador móvel nesse tipo de obra também. Onde não se aplica o britador móvel? Não se aplica para construção civil residencial comum, que você vai gerar muito entulho, mas ao longo de 2, 3 anos. Essas máquinas móveis produzem 300, 400 metros cúbicos por dia. É uma capacidade operacional de produção muito alta, até, em grande parte até maior do que as usinas fixas, inclusive. Então, acho que foi isso, né, Everton? Quero te agradecer pela participação, mais uma vez aqui da Brecon, no Conversas da Brecon. Se tem alguma coisa para passar para o público que você queira falar? Nívia, eu que agradeço pelo convite. Eu acho que esse tipo de podcast, de conversas, são muito importantes para a gente conscientizar quem está do outro lado, dos diversos níveis, desde poder público, pequeno gerador, autarquia, empreendedores. Acho que a Brecon tem um papel fundamental para a sociedade civil e para as empresas, para a iniciativa privada, que é um alicerce importante, que dá sustentação para as prefeituras fazerem na prática, lá na ponta, as coisas acontecerem. Eu fico feliz de fazer parte da história da Brecon, né? Acho que desde o início a Brecon tem como se fosse um filho, sabe? Eu tenho muito carinho, muita admiração pela história da Brecon, pelo Levi, pela diretoria, por todos os nossos associados que acreditam no sonho, né? Eu costumo dizer que um sonho que se sonha só é só um sonho. Agora, um sonho que se sonha junto é uma realidade. E a Brecon é uma realidade. Então, desde 2011, atuando ativamente em todo o país, com cursos, eventos, seminários, pesquisas, manuais. E a gente vai continuar sendo essa referência. Então, parabéns para você, para a Rejane, para o Levi. Continuem focados, que com certeza a próxima década vai ser uma década mais próspera ainda para todo o mercado. E pode contar comigo e com a Reciclo. Tá bom, pessoal, obrigada. Quem quiser descartar entulho, acesse o nosso mapa para comprar agregado também, que é mapa.brecon.org.br. E até a próxima.